Rapidamente, quero que você fale sobre a sua coluna dessa semana da revista Cruzoé, que para os nossos assinantes já está disponível, inclusive. Vamos lá, Augusto, quero te ouvir sobre o artigo que você escreveu essa semana. O artigo dessa semana, ele é exatamente sobre, sobre o que diz o título, não é? Não é por falta de pauta, não é por falta do que fazer que não se articula uma oposição democrática no Brasil. Em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte: não existe democracia sem oposição. Governo tem em qualquer lugar, toda ditadura tem governo. Oposição livre, valorizada e que joga dentro, vamos dizer assim, do jogo que é a democracia, só nas democracias. Então, um primeiro ponto da pauta é que o governo, não é, precisa reconhecer a legitimidade de uma oposição democrática e não tentar dizer que qualquer oposição ao governo é fascismo. Ontem, no seu discurso, na 26ª edição do Foro de São Paulo, em Brasília, o presidente Lula deu a entender que quem se opõe ao governo, quem se opõe à esquerda é fascista, no caso do Brasil é bolsonarista, e isso é lamentável, porque ele não está reconhecendo o papel e a importância de uma oposição democrática. Não é? A oposição não é para derrubar governo. A oposição faz parte do metabolismo normal das democracias. Nenhuma das dezenas de democracias liberais que hoje existem no mundo conseguiu se manter, ser uma democracia liberal, na ausência de uma oposição democrática. A política democrática é um jogo complexo. E sem a oposição democrática não funciona direito a democracia, não é? Do ponto de vista liberal, não é? Politicamente falando, não no sentido do liberalismo ou do neoliberalismo econômico, não é? Então, este é o primeiro ponto. Mas existem vários outros pontos que mostram que é absolutamente necessário, que é um imperativo se articular uma oposição democrática no Brasil, não é? Dando seguimento ao que eu coloquei no meu artigo. A posição do Brasil em política externa, como nós estamos vendo, é uma oposição de articular uma coisa imaginária e confusa chamada de Sul Global. Confusa porque no Sul Global está a China, que fica no hemisfério norte, né? Daqui a pouco eles vão colocar a Rússia no Sul Global. E no Sul Global não entram as democracias liberais que existem no mundo. Por exemplo, não entram a Austrália e Nova Zelândia, que estão no extremo sul do planeta, não é? Porque não é um conceito geopolítico propriamente, é um conceito ideológico, não é? Então, eles estão juntando autocracias para combater as democracias liberais do mundo, que são, nós já sabemos, né, Canadá, Estados Unidos, Barbados, Costa Rica, Chile, Uruguai, aqui nas Américas, a Europa Unida, Austrália e Nova Zelândia na Oceania e Coreia do Sul, Japão e Taiwan na Ásia. Não é? A posição do governo brasileiro, do governo Lula, é não se aliar à coalizão das democracias liberais, e sim às grandes autocracias, como China, Rússia, agora a Índia, não é? Que é uma autocracia eleitoral, já está claro para todo mundo. Todos os institutos que monitoram a democracia no mundo sabem que a Índia, que era considerada a maior democracia do mundo, escorregou e decaiu para uma autocracia eleitoral, não é? Então, isso tem que ser combatido, tem que ser criticado, tem que ser denunciado. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso é uma oposição democrática. A oposição bolsonarista, ela não vai fazer isso, porque ela tem seus aliados entre as grandes autocracias do mundo. Por exemplo, a autocracia eleitoral da Hungria, de Viktor Orbán, a autocracia de Recep Erdogan na Turquia, não é?
Então, ela namora com autocracias que não sejam de esquerda. Mas só as democracias liberais separam autocracia de democracia. Então, isso é mais um ponto que grita, não é? Pela necessidade de uma oposição democrática. Mas tem mais. A política de preservação da moeda, de continuidade das reformas, de continuidade da modernização do Estado com as privatizações, tudo isso está sendo enterrado pelo governo Lula. Quem é que vai defender isso? Quem é que vai defender a continuidade da reforma? Não apenas a reforma tributária, mas a reforma administrativa, a reforma política, que é capaz de democratizar os partidos, não é? E evitar a partidocracia que o PT quer instalar no Brasil, não é? Se não for uma oposição democrática. Não é? Então, é mais um ponto importantíssimo da pauta de uma oposição democrática. E, por último, para abreviar aqui e pular alguns desses itens, a pacificação do Brasil. Nós não podemos continuar nesse clima de estimular a degeneração da política como guerra do nós contra eles. O Lula, na campanha, quando teve o voto dos democratas para vencer Bolsonaro no segundo turno, ele prometeu que iria ser um governo para todos os brasileiros e que ia investir na pacificação, pois ele fez exatamente o contrário disso. Isso sim pode ser chamado de um estelionato eleitoral, né? Ele começou colocando lenha na fogueira da polarização e da polarização tóxica e continua fazendo isso. Ele faz isso diariamente. Ele fez isso ontem de manhã, numa entrevista à Rádio Gaúcha, e terminou fazendo de noite no discurso no Foro de São Paulo, não é? Que é dizer que quem é bom é de esquerda e todo o resto, a direita, é fascista e é ruim. Né? Esse tipo de pensamento não vai conseguir estabilizar o regime político brasileiro. Eu tenho a impressão de que, sem uma oposição democrática, nós corremos o risco de entrar num período de alta instabilidade, porque essa panela de pressão ela não aguenta muita pressão durante muito tempo, não é? E isso uma hora vai acabar explodindo. Se nós não tivermos válvula de escape, a oposição, as oposições democráticas, até no plural, são válvulas de escape, nós vamos entrar numa situação perigosíssima. O PT, eu acho que está imaginando que nós estamos numa situação quase pré-revolucionária e que ele pode avançar, fechar os olhos e ir para frente, não é? Ontem, o Lula fez uma coisa que um presidente, não é? Tido por alguns como social-democrata, não é? É mais um social-autocrata, não é? Como nós estamos vendo, nunca poderia fazer, não é? Que é dizer que se sente honrado ao ser chamado de comunista. Se sente orgulhoso, foi a palavra dele. Nós temos orgulho, não é, de ser chamados de comunista. Ora, o comunismo foi um totalitarismo, né? A experiência histórica no mundo foi trágica, não é? Foi a experiência do stalinismo, não é? Foi a experiência da ditadura cubana, é a experiência da ditadura da Coreia do Norte, não é? Isso é lamentável, mas não é só lamentável pelo conteúdo do que foi dito. O que nós temos que analisar é o seguinte: o que está levando o Lula e o PT a avançar o sinal dessa maneira? Isso é que nós temos que pensar, não é? Eles estão achando que é a última chance, que nós estamos numa situação em que, mesmo não havendo condições objetivas para alterar o regime político brasileiro, já há as condições subjetivas, porque o Lula voltou ao governo, e porque seus inimigos estão sendo processados e presos, não é? Por que eles estão avançando assim em direção ao abismo numa velocidade tão alta, não é? Então, eu acho que nós estamos diante de uma ameaça grave à democracia brasileira, que não é a ameaça de colocar tanque na rua, de pedir intervenção militar, como fazia o bolsonarismo. É uma ameaça insidiosa. Eles ressignificaram o conceito de democracia
para poder atacar a democracia em nome da democracia. É isso que o Lula e o PT estão fazendo, não é? E isso, pelo que a gente pode prever, não terá um bom desfecho. Augusto de Franco participando hoje com a gente aqui do nosso meio-dia. Augusto, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua leitura e também, é claro, trazendo para a gente todas as informações que contém ali, né, no artigo dele da revista Cruzoé dessa semana, que está imperdível, pessoal. Muitíssimo obrigado, Augusto. Portas abertas. Quero te encontrar outras vezes aqui no meio-dia, tá certo? É um prazer, Kenzo. Grande abraço a todos.